Steve Jobs nasceu em São Francisco no dia 24 de fevereiro de 1955. Ele é empresário, cofundador das empresas de informática Apple Incorporation e também a Next. Criou alta notoriedade em torno de seu nome por criar uma política industrial que valoriza a inovação e o design dos seus produtos. Steve Jobs, com apenas 21 anos, ao lado do amigo e parceiro tecnológico Steve Wozniak, fundou a Apple Computer, lançando o Apple I e logo depois o Apple II. Os computadores da Apple sempre foram criativos e simples. Por esse motivo, a empresa era respeitada pela ousadia. 3 anos depois, os amigos iniciaram a criação de um novo projeto que iria revolucionar o hardware e o software da época. Era então o Apple Macintosh. Esta nova tecnologia sugeriria o desenvolvimento de uma interface gráfica baseada em ícones, pastas e janelas. Tudo isto movido através do mouse. Naquela época, só se utilizava teclado. Mas Steve Jobs não era o criador. Uma demonstração da tecnologia foi vista por ele na empresa Xerox Corporation, o que lhe rendeu algumas acusações sem provas concretas de espionagem industrial. Fato este que ainda não foi totalmente esclarecido. Ao que tudo indica, o modelo do sistema da Xerox foi apenas uma inspiração que desencadeou a criação do primeiro macOS, o sistema operativo padrão nos Apple Macintosh. E foi em 1984 que a Apple lançou o Apple Macintosh, o primeiro computador pessoal com recursos de desenho e tipografia, além de uma interface gráfica pioneira e agradável à vista. Steve Jobs é desde então considerado o pai do Macintosh. O nosso pequeno Macintosh. O nosso bebê. Um ano depois, Steve Jobs foi forçado pelo conselho de administração da empresa a deixar a Apple. Mas ele não parou por aí e resolveu fundar uma outra empresa de computadores, a Next. Em 1986, comprou a Lucasfilmes, a Pixar Studios, por $5 milhões, que anos mais tarde ficou famosa, principalmente na década de 1990, sob liderança de Steve Jobs. A Pixar produziu o primeiro filme infantil animado produzido em computador, Toy Story. Hoje, a Pixar é um dos maiores estúdios cinematográficos de animação do mundo, ao lado da Disney. Outras megas produções da Pixar foram Procurando Nemo, Ratatouille e o mais recente, Up, Altas Aventuras. Com o sucesso, o Walt Disney resolveu comprar os estúdios da Pixar, o que tornou Steve Jobs o maior acionista individual da Disney. Em 1996, a Apple necessitava urgentemente desenvolver um novo sistema operativo. Logo comprou a Next Computer de Steve Jobs, o que fez o criador retornar à empresa de origem. A Apple estava numa situação financeira frágil a ponto de fechar. Em 1998, Steve Jobs resgata a companhia da falência a tempo, mais uma vez com um produto criativo e com um design inovador, introduzindo o iMac. Sob a orientação de Steve Jobs, a Apple aumentou suas vendas significativamente depois destas inovações implantadas pela sua equipe. O iMac foi o primeiro computador introduzido no mercado com várias características avançadas, principalmente pelo seu design inovador e pelo material e equipamento utilizado. Basicamente o plástico translúcido e colorido, que decretou a morte da cor padrão para PCs. E a partir de então, muitos passaram a utilizar este tipo de material nos produtos de informática em geral. Desde então, Steve Jobs tem vindo a introduzir ideias criativas a este nível e obtendo um mega sucesso de vendas. Uma das inovações foi ramificar a Apple para além de seu mercado restrito da informática, passando a atuar na área de eletrônica, telecomunicações, com o lançamento do iPhone em 2007. A Apple passou a comercializar o seu revolucionário smartphone, baseado na tecnologia multitouch e música digital MP3. Com a introdução em 2001 do reprodutor portátil de música iPod, integrado com a loja de venda online de música pela internet, através do iTunes, o gadget iPod conquistou o público pela sua leveza, modernidade e simplicidade. Em 1998, a
Microsoft comprou uma parte das ações da Apple e prometeu o Microsoft Office para Mac, uma estratégia que Bill Gates e Steve Jobs prepararam em conjunto para resgatar a Apple da falência. É difícil acreditar que um homem revolucionou os computadores nas décadas de 70 e 80. O cinema de animação e música digital nos anos 90. Star Command, come in. Do you read me? The story of two toys. There seems to be no sign of intelligent life anywhere. Hello? Headed for a showdown. My name is Woody. This is my spot. Por outro lado, são lendárias as histórias dos repentinos acessos de raiva, revelando o verdadeiro Steve Jobs. Admirado ou odiado, Jobs tem uma visão para os negócios que revolucionou o mundo. Vocês não passam pela vida simplesmente. Vocês a modificam, dão forma, deixam sua marca nela. Entre Jobs e Bill Gates, cofundador da Microsoft, seria difícil encontrar outra pessoa com influência maior sobre como nos comunicamos, interagimos e fazemos negócios nos últimos 30 anos.